presidente Lula vai publicar decreto com salário mínimo de R$ 1.518 em 2025. E você vai ver também. Passagem de ônibus vai aumentar para R$ 5,00 em São Paulo a partir de janeiro. Governo vai criar carteira de identificação para pets. Número de mortos sobe para 8 em ponte que caiu na divisa entre o Maranhão e Tocantins. E ainda, autoridades confirmam que míssil russo derrubou avião no Cazaquistão. 38 pessoas morreram. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, o novo salário mínimo deve ser definido ainda neste ano pelo presidente Lula. E o valor atualizado será de R$ 1.518 para 2025. De acordo com interlocutores do governo, o salário mínimo deve ganhar um acréscimo já no início de 2025. Apesar do presidente Lula não ter confirmado, é esperado que ainda este ano seja publicado um decreto com a nova correção no valor. Hoje, o salário mínimo corresponde a R$ 1.412, mas a previsão do ajuste equivale a um aumento de 7,5%, chegando ao valor atualizado de R$ 1.518 para 2025. Apesar do aumento de R$ 106, o salário mínimo não chegará ao que era estipulado anteriormente pelo governo. Isso porque, com o pacote de corte de gastos do governo, houve uma correção nos cálculos e o valor do novo salário mínimo, que deveria chegar a R$ 1.528, cairá para R$ 1.518. Com isso, o governo deverá economizar cerca de R$ 4 bilhões entre salários, aposentadorias e benefícios previdenciários. Tudo isso porque, de acordo com cálculos do governo, cada R$1 de aumento do salário mínimo cria uma despesa de aproximadamente R$ 392 milhões. E a Prefeitura de São Paulo informou hoje que vai aumentar a tarifa de ônibus para R$ 5,00. E isso vai valer a partir do dia 6 de janeiro do ano que vem. Atualmente, a passagem está em R$ 4,40 e não tem alteração desde janeiro de 2020, ainda na gestão do ex-prefeito Bruno Covas. A Prefeitura argumenta que, caso a tarifa fosse reajustada com a inflação desde 2019, o valor seria de R$ 5,84. Na quinta-feira, a Prefeitura se reuniu com a SP Trans, que é a empresa de transporte da cidade. A gestão municipal queria que a passagem fosse R$ 5,20, mas depois de muito debate, a SP Trans conseguiu convencer o preço de R$ 5,00. A nova tarifa será encaminhada à Câmara Municipal dos Vereadores. Todas as gratuidades serão mantidas, como as passagens para idosos e o passe livre para estudantes. A integração também continuará. O passageiro pode pegar 4 ônibus com o preço de uma tarifa durante 3 horas. Em 2024, o Sistema Municipal de Transporte ficou no prejuízo. Foram gastos R$ 11,4 bilhões e a receita atingiu 11,3 bilhões. Olha aí, um homem foi atacado por uma cobra na zona sul do Rio de Janeiro. A vítima tem 50 anos e foi levada ao hospital em estado grave. Um homem foi atacado por uma cobra na zona sul do Rio de Janeiro na manhã da última quarta-feira. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima subiu em uma árvore em que o animal estava e acabou sendo mordido. O homem andava pela Avenida Visconde de Albuquerque por volta das 11h30 da manhã, quando o fato aconteceu. Assim que se deu conta que havia sido mordido, ele chamou a atenção de pessoas que estavam por perto, que acionaram o Corpo de Bombeiros. José Amorim, de 50 anos, foi socorrido em estado grave e levado para o Centro de Emergência Regional do Leblon. O estado de saúde do homem está estável. Até as últimas atualizações, o animal venenoso ainda não foi encontrado. E o governo federal anunciou a criação de um cadastro nacional de animais domésticos. O registro vai dar um número de identidade para cães e gatos e ajudar na localização dos pets perdidos e abandonados.
O Cadastro Nacional de Animais Domésticos será único e intransferível para cães e gatos. Esse documento vai reunir informações do pet ao longo da vida. A ferramenta pretende facilitar a localização de tutores de animais abandonados, reforçar o controle de zoonoses, proporcionar mais segurança em transações de compra e venda e combater maus tratos. O sistema está em fase final de testes e deve ser liberado em janeiro. Para emitir a identidade, o tutor vai ter que acessar o sistema usando a conta gov.br. Além disso, é preciso fornecer os dados do responsável, endereço, idade, raça do animal, histórico de doenças e vacinas. O cadastro vai gerar uma carteirinha com a foto do cachorro ou do gato, além de um QR Code que pode ser impresso e preso na coleira. ONGs e municípios poderão fazer o cadastro gratuitamente. Olha, e para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Vanessa Negrini, ela que é diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Boa noite, Vanessa, seja muito bem-vinda, é um grande prazer recebê-la no nosso jornal. Obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada, Kleber. Para mim é uma alegria. Boa noite a todos os telespectadores do Jornal Toda Hora. Olha, e todo mundo, né? Acho que despertou grande curiosidade, principalmente nos donos de pets, essa notícia. Então, primeiro eu peço que você explique didaticamente, né? Como vai funcionar na prática essa identificação? Qual será o principal objetivo? Então, o presidente Lula acabou de sancionar essa lei que autoriza o governo federal a criar o Cadastro Nacional de Identificação de Cães e Gatos. E lá no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, já tem aproximadamente aí um ano que nós estamos trabalhando no desenvolvimento desse sistema, que é o Sistema Nacional de Identificação de Cães e Gatos. E a porta de entrada dele é o tutor, que ele vai fazer o login pelo gov.br e vai ter os seus dados ali, né? Já puxa o sistema gov.br, já traz todas as informações do tutor e ele vai poder, a partir daí, então, registrar os seus animais, cães, gatos. Nesse registro ali, ele identifica a cor do animal, o sexo, se ele já é castrado, se é microchipado. E no final desse registro, ele tira ali a sua carteirinha de identificação do animal, né? E essa carteirinha de identificação, ela vem junto um QR Code, que o tutor vai poder colocar ali na coleirinha do animal, né? E aí, caso esse animal ele se extravie, né, se perca, ele vai poder facilmente ser localizado e devolvido para o seu tutor. Correto. E você citou aí um passo a passo simplificado, mas eu queria que você desse mais detalhes. Por exemplo, para registrar esses pets, serão necessários documentos, comprovações, por exemplo? O que vai ser necessário e se vai haver algum custo? Não, olha só, é muito importante essa sua pergunta, Kleber, porque é bastante importante as pessoas terem a noção que esse cadastro ele é 100% gratuito, tanto para os tutores, quanto para os municípios e os estados que aderirem, né? Esse cadastro, ele tem o objetivo de gerar dados para que o governo federal possa direcionar melhor os seus esforços para a Política Nacional de Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos. Os municípios e os estados, por sua vez, que aderirem ao sistema, vão ter uma ferramenta importante de gestão das políticas públicas municipais e estaduais de manejo populacional ético de cães e gatos. Então, é um sistema que vai trazer muita proteção para os animais, né, porque os tutores vão ter ali o registro, né, o cadastro dos seus animais e, caso eles se percam, vão poder ser devolvidos para os tutores e, por outro lado, para o governo federal, para os estados e municípios, vão gerar dados para a política pública. Não é possível fazer política pública sem dados. E esse cadastro vai possibilitar isso. Muito interessante isso que você acabou de falar. Acima de tudo, haverá um mapeamento mais real dessa população. As autoridades, os governos vão poder saber quantos existem, de quantos se trata, né? Isso vai ajudar, sem dúvida nenhuma, na qualidade de vida deles, também para garantir os direitos deles, a proteção dos animais. Eu vou dar um exemplo que é muito comum e a gente vê, infelizmente, com recorrência. A gente vê, volta e meia, né, aqueles vídeos com flagrantes de animais, por exemplo, sendo abandonados em rodovias pelos próprios tutores. Tudo isso agora vai poder ser combatido com mais eficácia?
Com certeza, Kleber. O registro dos animais, ele favorece a guarda responsável. Todos os países que enfrentaram o problema do abandono, da superpopulação de cães e gatos, começaram dando o primeiro passo através do registro e a identificação de seus animais. E para além da guarda responsável, você também vai prevenir situações extremas. Por exemplo, nós vivenciamos recentemente uma emergência no Rio Grande do Sul, em que milhares de animais ficaram perdidos de seus tutores e muitos deles ainda estão em abrigos provisórios sem conseguir voltar para casa. Se a gente já tivesse implementado esse sistema, certamente seria mais fácil o retorno desses animais para casa. E é um sistema que está muito interessante, ele é muito intuitivo, né? Nós estamos desenvolvendo, ouvindo os tutores, ouvindo as ONG, ouvindo os médicos veterinários, ou seja, realmente quem atua na ponta da proteção animal. Tem uma funcionalidade que é muito interessante, Kleber, que é a transferência de tutor. Então, por exemplo, você tem ali uma ONG, né, que tem centenas de animais. Quando essa ONG doa esse animal, ele vai lá e transfere para o seu dono definitivo. E tudo isso fica um histórico registrado, né, garantindo ali o cuidado e atenção ao longo de toda a vida desse animalzinho. Legal. Então, para deixar mais claro, né, a gente sabe, obviamente, que cães e gatos farão parte disso. Mas quais os outros animais poderão entrar nessa classificação, nesse registro? Você lembrou também o Rio Grande do Sul, e lá ficou famoso o caso daquele cavalo, por exemplo, né, que ficou ali em cima de um telhado. Então, quais animais vão poder ser identificados? Então, esse registro, esse cadastro, ele nasce, né, com a possibilidade de inicialmente cadastrarmos os cães e gatos, e outros animais serão eventualmente estudados a pertinência de ter um cadastro, porque cada raça demanda, né, um estilo de microchipagem diferenciado, tem dados diferenciados e tudo isso vai ser analisado. Então vamos começar com cães e gatos, eles que estão ali presentes em 46% dos lares brasileiros têm pelo menos um cachorro, 19% dos lares brasileiros têm pelo menos um gato. O Brasil é um país que já tem mais cachorros do que crianças de até 14 anos. Ou seja, somos um país que ama cães e gatos, são esses animais que integram aí a nossa família multiespécie, e a gente precisa dar essa atenção e esse cuidado, né, que esse sistema, esse registro vai poder proporcionar. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com a Vanessa Negrini, ela que é diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais. Vanessa, muito obrigado, e a gente torce muito para o sucesso dessa iniciativa. Muito obrigada, foi uma alegria participar aqui com vocês. Grande abraço. E veja a seguir, número de mortos sobe para 8 em ponte que caiu na divisa entre o Maranhão e Tocantins. E ainda, autoridades confirmam que míssil russo derrubou avião no Cazaquistão. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E subiu para 8 o número de mortos no desabamento da ponte entre os estados de Tocantins e o Maranhão. 9 pessoas continuam desaparecidas. Vamos ver. A empresa VLE Prões, responsável pela linha férrea que fica paralela à ponte que desabou na BR-226, entre Aguiarnópolis e Estreito, que deixou pessoas mortas e desaparecidas, não afetou o trecho da ferrovia Norte-Sul, paralela à estrutura. A empresa afirmou que realizou uma inspeção preventiva e que não constatou nenhum tipo de impacto na estrutura. Por isso, está permitido a continuidade do tráfego. Uma outra análise mais aprofundada deve ficar pronta no prazo de 10 dias. O acidente aconteceu no domingo e deixou pessoas mortas e desaparecidas. De acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, os tanques de 3 caminhões que caíram no rio Tocantins com substâncias químicas estão intactos. Os caminhões transportavam 76 toneladas de ácido sulfúrico e 22 mil litros de defensivos agrícolas. Mas o risco de vazamento é mínimo.
Somente após encerrar o período de buscas pelas vítimas, será aplicado um plano específico para a retirada do material contaminante. E agora a gente fala sobre o avião da Embraer que caiu no Cazaquistão e matou 38 pessoas. Um laudo preliminar apontou que o que causou a queda foi um míssil do exército russo. Uma agência de notícias informou, com base em investigadores, que a recente queda do avião no Cazaquistão foi causada por um míssil da Rússia. A aeronave da Azerbaijan Airlines havia partido de Baku, no Azerbaijão, com destino a Grozny, cidade russa. Devido ao nevoeiro que havia no local onde o avião deveria pousar, foi solicitada uma mudança de rota. Sendo assim, o pouso de emergência foi confirmado para acontecer no aeroporto de Makhachkala, na Rússia, mas em seguida foi transferido para Aktau, no Cazaquistão. Porém, a 3 quilômetros do novo local de pouso, a aeronave que transportava 57 passageiros e 5 tripulantes caiu, e pelo menos 38 pessoas morreram. Apesar da Rússia ter dito que o avião havia se chocado com pássaros, laudos preliminares apontam que a verdadeira causa da tragédia foi mesmo um míssil russo. Após o avião ter saído da rota original, fontes afirmaram que os militares pensaram que fosse um drone ucraniano e acionaram o míssil de defesa aérea. Além da base do avião ter sido atingido pelo míssil, o laudo aponta também para uma interferência no GPS, fazendo a altitude do voo oscilar. Após a notícia ser publicada, o governo da Rússia pediu para que conclusões não sejam tomadas precipitadamente e que aguardará a confirmação da perícia. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra, seja muito bem-vinda. E, aliás, Maíra, nós temos novidades, sobre as regras de um dos primeiros campeonatos da temporada de 2025, não é isso? É isso mesmo, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. O governo proibiu qualquer associação de casa de apostas nessa edição da Copinha. O intuito seria preservar a saúde mental dos jovens e dos adolescentes. Prestes a iniciar o principal campeonato de futebol de base do país, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontecerá entre os dias 2 a 25 de janeiro, uma determinação do governo chamou bastante atenção. Isso porque foi proibida a participação das famosas bets nesse campeonato. Ou seja, não haverá a possibilidade de se fazer apostas nas partidas da Copinha. Se apenas isso já poderia trazer prejuízos a algumas casas de apostas, o governo foi além e também proibiu qualquer associação das bets durante todo o campeonato. No decreto da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, foram definidos 4 pontos que estão proibidos nessa edição da Copinha. São eles: apostas nos jogos, patrocínios de casas de apostas nos uniformes das equipes, publicidade e propaganda nos estádios que se associem às apostas e propaganda de agentes e operadores de apostas durante a transmissão de partida, em meio televisivo, radiofônico ou pela internet. Em resumo, o governo informou que as medidas foram tomadas unicamente por ser um campeonato que conta com jovens e adolescentes, e que o interesse do Estado está em proteger a saúde mental, comportamental e emocional dos jovens, que geralmente é muito afetada devido às apostas. E ainda em clima de Natal, Maíra, e o mercado da bola? Alguma torcida recebeu algum presente especial aí nesse Natal? Até o momento não, Kleber, mas alguns times fizeram contratações pontuais e um jogador revelação do Internacional está querendo voltar para encerrar a carreira. Depois de um mês, o Santos finalmente anunciou seu treinador. O português Pedro Caixinha conheceu o CT Rei Pelé e se encontrou com o presidente Marcelo Teixeira. O técnico conhece o futebol brasileiro. Caixinha ficou quase 2 anos no Bragantino e agora quer fazer seu nome no alvinegro praiano. Outro time que se reforçou foi o Atlético Paranaense. O clube foi rebaixado para a Série B e contratou o zagueiro do Vasco, Léo Pelé. A negociação está na casa dos $2 milhões, equivalente a 12 milhões de reais. Outro time que está de olho no mercado é o Botafogo. Após ser campeão da Libertadores e do Brasileirão, o time está interessado no camisa 10 do Paraguai, Almiron. O jogador pertence ao Newcastle United da Inglaterra e não vive uma boa fase. Esse ano só foram 10 jogos pela equipe, a maioria vindo do banco. E um velho conhecido dos colorados quer voltar ao clube e realizar o sonho de encerrar a carreira no clube que foi revelado para o Brasil. Leandro Damião. O centroavante de 35 anos está sem clube desde julho e chegou a ter propostas de outros clubes, mas colocou como meta pendurar as chuteiras na 3ª passagem pelo Inter. O jogador está conversando com o presidente, mas nada foi definido. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa noite para você e para todos que nos assistem. Até amanhã.
Muito obrigado, Maíra. E olha só, ainda dá tempo, né, de dar um Feliz Natal atrasado para você e para as pessoas, nossos telespectadores, como a Ana Paula. Feliz Natal atrasado e até amanhã. Bom, essa edição fica por aqui. Fique agora com a nossa programação e mais tarde eu volto no Jornal das 22. Até mais.